Olá, eu sou Viviane Gaspar, autora e realizadora do programa Cuidar de Quem Cuida. É sempre muito bom ter você aqui comigo. Hoje estamos na nossa terceira aula sobre a inteligência positiva aplicada na saúde. Nós já fizemos a aula 1 e a aula 2, que descreve os conceitos da inteligência positiva e também os sabotadores. Hoje, vamos dar continuidade a 3 outros sabotadores mentais. Antes, vamos resgatar algo importante sobre a inteligência positiva. Reforçar que é de fato uma maneira prática, eficaz e aplicável de integrar nossas múltiplas inteligências. Ou seja, a inteligência positiva é um indicador do percentual do tempo que conseguimos manter a nossa mente agindo em nosso próprio benefício. E isso significa que nós vamos integrar a nossa inteligência cognitiva, a nossa inteligência emocional e a nossa inteligência espiritual. As 3 inteligências são acionadas na prática da inteligência positiva. E para que a gente possa avançar nesse entendimento, a gente vai continuar falando dos sabotadores. Nas aulas 1 e 2, nós falamos do crítico, principal sabotador, depois do prestativo, do insistente, hipervigilante e controlador. Hoje, na nossa terceira aula, vamos enfatizar a percepção, a descrição dos sabotadores hiperrealizador, hiperracional e inquieto. O hiperrealizador, ele é um sabotador importante de ser observado. Por quê? Na maioria das vezes, ele descreve um comportamento onde as pessoas se tornam refém de uma realização constante. Ele cria a demanda de que você depende do desempenho e de uma realização constante para ter o respeito, para ter autoconfiança, para ter uma validação de si mesmo. Além disso, o hiperrealizador, ele costuma levar a uma tendência insustentável, um certo vício pelo trabalho. A gente pode dizer que as pessoas que têm um sabotador hiperrealizador preponderante, né, que seja esse o sabotador, vamos dizer assim, com maior intensidade, é aquela pessoa que fica extremamente incomodada quando ela está no momento de tranquilidade ou se ela está sem uma atividade específica para fazer. Ela fica inquieta, incomodada, não se sente feliz. Ela cria uma dependência de estar sempre realizando alguma coisa para se sentir bem, para se sentir valorizada, para se sentir apoiada. Esse é um sabotador que nos traz uma sensação permanente de que a gente não pode descansar, de que a gente não pode ter um tempo ocioso, porque isso traduz uma falta de iniciativa, de proatividade, né? Ou seja, uma exigência muito forte de estar sempre fazendo algo. O outro sabotador, que é o hiperracional, ele já coloca a pessoa com foco intenso e exclusivo no processo racional de tudo, inclusive nos relacionamentos. E aí ele faz com que a pessoa fique impaciente com as emoções, com as próprias emoções e com as emoções das pessoas. Então, naturalmente, claro que isso é sem perceber, né? A pessoa fica assim, crítica em relação ao que o outro é mais sensível, ao que o outro traduz em termos emocionais. Então, o hiperracional é um sabotador que traz um comportamento muito exigente para ter a lógica, a razão de tudo. E aí, nos relacionamentos, né, no ambiente pessoal, familiar, social, profissional, é uma pessoa que tem menos tolerância para as percepções emocionais. E isso faz com que, de uma certa forma, ele se torna um pouco inflexível
e menos profundo nos relacionamentos. Faz com que a pessoa se torne mais distante, ela não queira aprofundar na relação com as pessoas, porque de fato ela tem uma tendência a traduzir isso de forma que a mente racional é a forma mais importante e útil de inteligência. Isso faz com que a pessoa se torne um pouco descrente das relações pautadas numa percepção mais emocional. Bom, e o sabotador inquieto? O inquieto está constantemente, né, está sempre em busca de emoções maiores. Então é como se a gente tivesse assim, aquela pirâmide de Maslow, né, que traduz muito a percepção de uma necessidade básica humana. E aí, uma vez atendida aquele objetivo, aquela necessidade, já está com outra expectativa, com outro objetivo, com outra necessidade. Então, é mais ou menos essa ideia, né? O inquieto, ele busca sempre uma emoção maior, ele quer se surpreender, ele quer se superar. Então, ele não permite que se sinta muita paz e muita alegria na atividade atual. Ele busca fazer uma coisa, aí ele conquista, ele não curte, ele não desfruta daquilo, ele já logo quer uma outra coisa. Então, não se permite muito mergulhar, apreciar, desfrutar, aproveitar o que conquistou. É uma sensação contínua, né, de que tem sempre que fazer algo maior. Então, o que acontece? Se a gente considerar o inquieto como sabotador, apoiando o sabotador hiperrealizador, olha que combinação explosiva que é isso. Porque o hiperrealizador tem que estar sempre fazendo alguma coisa. O inquieto é aquele que faz, mas não se sente satisfeito, ele quer sempre algo maior. Se a gente junta os dois sabotadores num comportamento só, imagina o nível de exaustão que essa pessoa fica, né? E se a gente traz isso para uma realidade da saúde, a gente pode pensar, por exemplo, não só nas ações, nas experiências da assistência, mas também das áreas de apoio, das áreas administrativas, né? Hoje, mais do que nunca, as instituições de saúde são estimuladas pelos planos de acreditação, pelos processos de melhoria contínua. Então, fica aquela sensação dos profissionais que estão sempre correndo atrás do sucesso, do nível 3, né, de excelência, do nível maior que tem de reconhecimento por essa qualidade. E aí, o que acontece? É como se a gente colocasse uma condicionante aí de tá sempre insuficiente, nunca tá bom. E isso é preocupante, porque é um perfil que se torna insatisfeito por natureza e acaba exigindo também muito das pessoas que as outras pessoas incorporem esse novo comportamento, né? De querer sempre fazer mais, estar sempre fazendo alguma coisa e tem que estar sempre fazendo melhor, melhor, melhor. Não desfruta, não aproveita. Eu costumo dizer, na minha prática dentro dos hospitais, das instituições que a gente trabalha, que está faltando um pouco do tempo de maturação. O que significa esse tempo de maturação? É o tempo de incorporar, né, o que está no meio. Então, às vezes, eu costumo brincar o exemplo da picanha maturada. O que é a picanha maturada? É aquela que deixou entranhar, né, o tempero, o sabor, por isso ela fica mais gostosa. E na prática, né, no nosso trabalho, a gente precisa também, na nossa vida, né, não é nem no nosso trabalho, não, na nossa vida a gente precisa desse tempo de maturação. A gente precisa permitir que as coisas que estão dentro da gente e fora da gente sejam incorporadas para que a gente saiba apreciar, desfrutar das coisas boas da vida. E muitas das vezes os nossos relacionamentos eles ficam prejudicados exatamente por isso, né? Porque tem aí a ação desses sabotadores que estão tirando da gente esse tempo. Claro que com a intenção daquilo que a gente já conversou lá na aula 1, na aula 2, né? Uma intenção é a intenção positiva, mas o resultado disso não é tão positivo assim. E o hiperracional, só reforçando, ele mais uma vez, né, ele desconsidera a importância da percepção emocional. E aí o que acontece? Se a gente considerar as três inteligências, a inteligência cognitiva ela vai sobressair nesse perfil comportamental, né?
Só que a inteligência emocional e espiritual vai ficar em segundo plano. Então, naturalmente, são pessoas que podem tender aí a uma dificuldade nos relacionamentos mesmo, porque sempre quer racionalizar tudo, quer colocar uma lógica em tudo e nem sempre é possível, não é mesmo? Bom, seria isso para a aula de hoje. E a gente tem a próxima aula, a aula 4, nós vamos falar dos dois últimos sabotadores, que é o vítima e o esquivo. E na aula 4, a gente também vai falar sobre a estratégia da inteligência positiva para a gente mudar, né, minimizar a ação desses sabotadores, mudar o impacto que esses sabotadores têm na nossa vida. Mais uma vez, eu reforço com você, o nosso canal de comunicação são vários, né? E aí estão as nossas mídias para que você possa acessar sempre que precisar. Querendo conversar comigo ou receber conteúdo exclusivo, envie o e-mail para cdqc@integrainstituto.com. Forte abraço e até a próxima aula.